E hoje é um dia super especial, o dia de uma nova porta que se abre, um portal de boas notícias para você que tem lutado com os nós para desenrolar, com as suas montanhas para subir. Nós queremos aqui trazer boas novas, queremos trazer palavras de vida, palavras de esperança. Meu nome é André Oliveira e começo hoje o podcast Sobreviventes. E aqui conosco temos duas convidadas super especiais e eu tenho uma honra de recebê-las aqui no episódio 1 de lançamento do podcast. A nossa querida Patrícia Leite. Ô, amiga, que honra, viu? Pessoa maravilhosa, uma ex-BBB, né? Teve sua trajetória no mundo de mídias, né? Aí da televisão. Sim. Influenciadora, escritora, atriz e com uma história de vida muito significativa que com certeza vai nos trazer várias palavras de ensinamento e encorajamento. Ô, amiga, é um prazer estar aqui, viu? Uma honra. Você sabe o quanto eu fiquei feliz quando você me falou do podcast. Acho sua cara, acho que vai ajudar muitas pessoas. E a intenção é essa, né, amiga? É abrir a nossa história para impactar a vida de outras pessoas, né? É muito legal e eu agradeço muito estar aqui e o convite também. Obrigada demais, Patrícia. E também aqui, juntamente conosco, abrilhantando essa mulher virtuosa que eu tenho o prazer de chamá-la de amiga e de companheira de batalhas, Renata Fontinelli, que está aqui. Quem vê essa pessoa assim, toda maravilhosa, não imagina tudo que ela já passou, é uma vencedora de 2 cânceres e está aqui sorrindo, maravilhosa, é uma alegria grande ter você aqui, minha amiga. Ô, amiga, eu que agradeço. É uma honra estar aqui nessa gravação dessa estreia. E quanto a gente conversou sobre isso, né? Eu sempre disse para você tem muito para derramar. Você é uma mulher que edifica. Aonde a gente chega, a gente conversa e eu saio. Meu Deus, a Andrea, ela tem que abrir a boca dela. Então, assim, eu sei que vai ser sucesso. Sabe? Que Deus abençoe. E eu sei que cada mulher que sentar aqui vai ser, assim, uma escolha, não sua, mas que Deus vai soprar nos seus ouvidos. Porque muitas mulheres precisam escutar a sua voz e de quem sentar aqui. Porque foi o que a Patrícia falou, né? Nós precisamos escutar e ser escutadas também. Verdade. E a nossa voz e a nossa história sendo única, mesmo nós sendo indivíduos, né? A nossa história, ela faz muito parte do outro, né? O meu sofrimento, ele é meu, mas ao mesmo tempo ele se conecta com o sofrimento do outro, né? E eu estava até lendo, começando esse estudo sobre o nosso tema, que fala sobre aprendizagens decorrentes de momentos desafiadores, momentos de dor. E quem nunca, né? Quem nunca passou pelo deserto? Quem nunca teve que cruzar aí o seu mar? Quem nunca teve a sua montanha para subir? E a grande questão desse ponto não é a aflição, porque a aflição a gente sabe que é inerente ao ser humano. Quem pode dizer que nunca passou por aflição, né? A Todos própria Bíblia fala, né? A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, né? Exata. Nós que temos que nos esforçar para ter. Ele não diz que nos daria, né? É verdade, Tende, tem né? de bom ânimo. É. E esse programa, ele tem um público. Sabe quem é o público desse programa? São essas pessoas que estão passando por essa aflição e que precisam ter bom ânimo. Aqui a gente quer trazer a nossa história, quer trazer uma palavra de esperança e quer te dizer assim: a sua estação atual não é o seu destino final. O momento de luta, o momento de dor, o momento de tribulação não é um ponto na tua história, é uma vírgula. Né? Não é o que vai definir, né, amiga? Não define. Não importa, eu aprendi muito isso, não importa como você começou, mas como você vai terminar. Exatamente. Né? Nunca é o ponto de chegada, sempre é o trajeto. É o que você vai fazer durante a viagem, é o que vai determinar, não é você só chegar lá. O trajeto é muito mais importante do que o ponto final. De como você chegou, né, que eu quis falar, como você chegou, né? Porque muitas pessoas, às vezes, olham para o passado, né? Ou então ficam estagnadas porque eu vim de uma família assim, porque eu nasci assim,
e acha que pode permanecer para sempre daquela forma, né? Sim. Mas é como ela vai terminar, né? E quando se fala de dor, é aproveitar o caminho, né? Verdade. Que é o que você está falando. É. Porque Aproveitar o ensina. trajeto, né? O trajeto lhe ensina. Ensina. O que você passa, ele vai tornar você uma pessoa muito mais forte. Uhum. Não importa o que você tem vivido, não importa quais são suas dificuldades, qual é a área, né? Se é a área da sua saúde, se é a área financeira. Com certeza, aquilo que você vive torna você uma pessoa mais forte quando você passa e vive a experiência. Ninguém sai de um problema como entrou. Ninguém sai. Para se tornar assim mais concreto, imagina só você que vai começar a musculação, né? Você começa ali machucando o músculo e de repente você levanta os 2 quilinhos, 3 quilinhos, 4 quilinhos e de repente você está levantando ali 10, muito mais, 10 Quanto 12. mais quilos. peso, mais forte fica, né? Exatamente. Então, assim, uma pessoa passada pela tribulação, ela desenvolve raízes. Imagina aquela planta, você vê muitas plantas do deserto. As plantas do deserto, elas têm raízes profundas porque elas aguentam tempestades, né? Elas aguentam os ventos fortes do deserto. É, Aí tu pega uma planta que não Rasteira. sofre esse intempérie do tempo. Então, as raízes delas leves, são muito. leves. Então, esse momento de tribulação, de luta, com certeza produz um desenvolvimento pessoal. Acho que até nas suas relações com sua família, a sua maneira de enxergar o mundo, né? É verdade. Então, isso é que é o grande ponto. Porque quando a gente está passando pela tribulação, a gente não consegue enxergar nenhum ganho. A gente sucumbe no E sofrimento, no porquê, né? e no porquê. Não para quê, E né? não para quê. É. E assim, existe uma diferença grande entre a dor e o sofrimento. A dor, ela acontece porque, imagina, você descobrir uma doença e aquilo te gera dor. Normal você sentir dor física, eu tô com dor nesse machucado, eu sofri um acidente. Agora, o sofrimento não. Ele é mais abstrato, ele é emocional. Você pode sentir dor e não sofrer. Você E aí, acha, amiga, que é possível passar pela dor sem sofrer? eu acho que é possível você administrar, você manejar o sofrimento. Porque é como você enxerga, né? É É, tudo como você vê. Porque eu tenho, nessa minha jornada, todo mundo que me acompanha sabe que a gente está nas tentativas para engravidar. E eu vejo várias mulheres que passaram a dor da espera, umas que sofreram muito com essa dor e outras que tiraram de letra. É sobre isso que você está falando. exatamente. Passar pela dor de não conseguir, de fazer fertilização e não pegar, mas sempre ter aquelas que também passaram. Ah, não foi dessa vez, vai na próxima. E não sofreram, entendeu? E conseguiram. Exatamente. E é esse manejo do sofrimento que a gente precisa aprender a ter ferramentas para passar pela dor sem se entregar ao sofrimento, porque é numa dessas que você se entrega ao sofrimento que você para de ver luz. É E quando verdade. você para de ver luz na tua situação de dor e de sofrimento, você não vê o amanhã, né? Fica tudo escuro. E, na verdade, isso é uma circunstância do momento. Então, a gente tem que aprender a manejar a dor e o sofrimento para que a gente consiga enxergá-los como um processo. Processo. Na verdade? É passar pelo deserto florescendo, né? Exatamente. E eu queria, Conseguir assim, florescer. ouvir um pouco da história de vocês, das aprendizagens que vocês tiveram nesses momentos, né, de céu fechado, nesse momento de dificuldade, de mar revolto. Que aprendizagens vocês tiveram decorrente desse momento? Eu acho que a minha vida, assim, toda a minha trajetória, eu tive picos de muita dificuldade, assim. No total, eu sempre fui uma pessoa muito feliz, mas a depressão me pegou algumas vezes, né? Quando eu perdi o meu pai aos 20 anos, num assalto, eu não entendia o porquê que Deus tinha permitido que aquilo acontecesse. E esse porquê foi uma coisa que me acompanhou e me levou até a depressão. Porque você que está assistindo, sempre não pergunte o porquê que Deus fez alguma coisa. Sempre pergunte o para quê por que que ele permitiu aquilo? Para quê? O que é que vai levar aquilo?
Porque se a gente fosse questionar sempre o que acontece, a gente nunca vai ter uma resposta. Porque no final das contas, o processo, o que Deus faz, o aprendizado, é uma junção de tantas coisas que depois lá na frente é que você vai dizer assim, caramba, eu precisava ter vivido aquilo para ter essa maturidade, para estar como eu estou hoje, para ter enfrentado, ser uma pessoa mais forte. Então, eu fui pega por depressão 2 vezes. E na primeira vez, quando eu consegui sair, eu quase morri, quase tentei suicídio, enfim. Eu achava que nunca mais eu iria cair. Eu achava que eu estava curada. E eu sempre falo, não subestime, né, os sentimentos. Você nunca sabe o que tem dentro de você até você vivenciar alguma experiência que te leve a voltar àquele lugar que você já esteve um dia. Mas deixe sempre o sentimento guardado de você saber como você lida com aquilo e superar. Eu acho que foi o que me ajudou na segunda vez que eu tive. Porque eu sabia identificar o que é Como que eu manejar, tinha, né? eu já Isso. entendi o que eu tinha, diferente da primeira vez que eu não entendi, que eu não sabia que aquilo era depressão, porque depressão é uma doença, não é frescura, não é falta de Deus, não, é uma doença. Você precisa sim de um auxílio, de tratar, de rede de apoio. E depois, na segunda vez que eu tive, eu já tinha esse conhecimento do que era a depressão, que eu precisava sair daquilo, precisava entender que eu estava doente e me tratar. Mas mesmo assim, na segunda vez, eu ainda cogitei tirar minha vida novamente, para você ver como é sério, como é uma área difícil para quem tem a depressão. Então eu sou sempre vigilante. Eu sempre estou ali olhando, me avaliando, Os entendendo os gatilhos, né? gatilhos que me disparam, o que me levam a ter essa tristeza tão profunda. E até em uma entrevista ano passado, eu nunca tinha contado sobre isso, porque eu achava, eu tinha vergonha de falar. Porque quando a gente chega e diz assim, eu tentei tirar a minha própria vida, os julgamentos das pessoas é algo que acaba com você. Porque ninguém sabe o que você passou. Só você que sabe. Ninguém. Mas não é tão assim. O que será que ela viveu que foi tão forte assim para ela pensar em tirar a vida dela? Eu sei o que eu passei. Você não sabe. Então, nunca julgue alguém que decida abrir o coração e falar sobre um assunto tão delicado, porque você não sabe o que aquela pessoa viveu, o que aquela pessoa passou. E hoje eu me integro totalmente como uma sobrevivente, porque eu estou aqui, primeiro, porque Deus permitiu que eu estivesse. Segundo, porque eu tenho uma rede de apoio muito boa, a minha família, que me apoiou, que esteve do meu lado, e eu quis também, porque a gente tem que querer sobreviver. É verdade. A gente tem que enxergar a vida como uma dádiva, como um presente, porque ela é. Então, você que está assistindo a gente aqui, saiba, você tem um presente muito, muito grande, que é o seu hoje. Não é o seu passado, não é o que vem para você, é o seu hoje. Ele é o seu maior presente. Um resumo, né, gente? Porque minha vida, vocês sabem, é muita coisa. Muito bacana, muito bacana. E essa capacidade de você enxergar a si mesmo de longe, dizer, olha, isso aqui já aconteceu comigo, mas agora eu já tenho ferramentas para lidar com isso. Esse é o grande ponto, né? Eu, assim como a Renatinha, tive a experiência de ter 2 cânceres, né? Então é algo muito forte, né? Eu descobri um câncer fazendo uma plástica estética. Fui fazer arrumar a mama e de repente fiz vários exames e não tive nenhum indício de nada de câncer. Depois dessa plástica, recebi uma biópsia de um retalho da plástica e apareceu lá carcinoma invasivo. Eu digo, carcinoma invasivo, mas eu fui fazer uma plástica, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? E aí, de repente, o chão se abre e você assim, câncer, né? O que acontece na mente de uma pessoa plenamente saudável, estava treinando, estava na minha melhor forma física e Aí vem o porquê de novo, né, retomando, eu amiga? digo, meu Por Deus, quê? câncer. É. E aí eu digo, meu Deus, são nesses momentos que a gente tem um confronto com a pessoa ideal, que a gente acha que é, e com a realidade de quem realmente somos. É quando eu vou ter que dizer para mim mesma se tudo aquilo que um dia eu professei da minha fé, se aquilo é real. Se eu vou me desesperar, se eu vou balançar, se eu vou reclamar com Deus, se eu vou dizer realmente Deus é o dono da minha vida. Se ele permitiu que isso acontecesse comigo, ele é poderoso também para me curar e eu vou confiar.
Quer na vida, quer na morte, a minha vida é de Deus. Quando eu sentei meu coração nessa verdade que a minha vida era de Deus e que se eu for curada, eu sou de Deus, se eu não for curada, eu sou de Deus. Aí você diz assim, olha, estou pronta para viver, sem medo. Porque o medo, ele te impede de viver o melhor que você tem para viver. Se eu tiver medo de morrer, eu disse, não, eu tenho esse câncer, eu posso morrer a qualquer hora, então agora eu vou me proteger da vida. Você está deixando de viver. Agora, quando você entende que, olha, eu tenho esse problema aqui, eu tive essa doença, ou eu tive essa depressão, ou eu tive esse vício, tive essa adicção, eu luto contra um vício, ou eu estou endividado, e você olhar para essa circunstância e isso te gerar um medo do amanhã, isso te priva de viver a experiência da fé e a experiência da confiança de que você pode viver mais do que a circunstância que você vive, né? Se eu estou passando por esse momento de enfermidade, eu entendo que existe um Deus acima de mim que é a minha cura e que tem todos os meus dias escritos no seu livro. Então, isso me faz respirar e pensar, tá na mão de Deus. Cada batida do meu coração, ele sabe na hora que vai bater e que não vai bater. E eu queria ouvir a Renata. Conta a tua experiência pra gente, Renata. Amiga, o medo, ele é contrário à fé, né? É. Então, se você tá com um sentimento de medo, você está sem fé, né? Então, toda vez que vier o sentimento de medo, repreenda, porque aí você está com a falta da fé. A gente falando aqui de segunda vez, né, da Patrícia, eu também, na segunda vez, né, tive um câncer de mama em 2017. Eu perdi minha mãe, né, com 6 anos de idade, e aquilo que eu mais temia me sobreveio, né, aos 34 anos de idade. Fui pegue com esse câncer e completando 5 anos de cura, curada, me sentindo também curada, assim como você, fui pega de novo, né, com um novo primário de câncer. E eu também tinha as vantagens e desvantagens de ser PEG pela segunda vez, né? Tinha as vantagens, que eram os médicos, eu sabia o caminho, eu já sabia tudo. Na primeira vez eu penei um pouquinho, né? Até chegar nos médicos, até chegar aonde eu iria me tratar, o médico que eu ia operar, né? Que eu acabei chegando em São Paulo por um erro médico. Por isso que eu digo, eu sou um milagre, né? Porque até erro médico eu passei, tomei uma quimioterapia errada, Meu Deus. que não era para o tipo de câncer que eu tinha, né? Tomei para hormônio positivo e era triplo negativo. Então, eu sou realmente um milagre por conta desse erro que foi consertado. E na segunda vez, eu já sabia o caminho das pedras, como se diz, né? Já mandei a imunohistoquímica para a pessoa certa, para não haver erros. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia tudo o que eu ia passar. E que é difícil. Tudo que eu ia passar. É verdade. Foi difícil e foram essas horinhas que eu questionei a Deus, né? Questionei a Deus o porquê, como assim, o meu testemunho e as meninas que eu ajudo, como é que elas vão ficar com essa notícia, porque eu sempre falava que eu estava curada de um triplo negativo. Que é um câncer raro, né? Um câncer que, quando eu descobri, já estava na axila, já estava, assim, né? Prestes realmente a ir para algum órgão e tudo se espalhar. Então, Deus foi muito misericordioso comigo. E pós a cirurgia, eu estava realmente sem nada, né? Deu ali ausência de neoplasia. E me sentindo curada. Sabe aquela sensação de você já viver sem pensar naquilo? Eu dava o meu testemunho, eu era chamada para as campanhas e tudo, mas eu não pensava mais naquilo como andou. Não pensava mais. Já era uma cicatriz totalmente passado sequinha. distante. Aquela cicatriz já curada, sarada e seca. Que eu não pensava mais em nada, não sentia mais aquela dor. E desse último, tá muito recente, né? Eu tava falando para uma amiga, ela viu meu testemunho na quinta, aí ela passou uma mensagem para mim, eu disse, amiga, mas eu quero chegar ao ponto que eu cheguei há alguns anos atrás, de passar Falar ao disso sem menos dor, né? sequer por um dia sem lembrar disso, sabe? Eu ainda não cheguei nesse ponto de, nossa, ontem eu não lembrei que eu tive isso. Eu ainda não cheguei nesse ponto e eu quero, porque
de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, fazendo exames, e a gente cansa, né? De estar fazendo exame, e qualquer dorzinha, faça uma tomografia, faça uma ressonância, uma dor de cabeça é uma ressonância, uma dor na coluna é uma ressonância, né? Assim, é um cuidado excessivo, né? Como se qualquer coisa já fosse ser alguma coisa. E eu não quero mais isso para minha vida, assim, eu não quero, eu não aceito, eu já estou curada, eu quero estar curada mesmo, né? Eu não falo da doença como se fosse minha, o meu câncer, eu não falo assim, né? Eu tive Não um câncer, o pertence a câncer você. que eu tive, né? Eu sou Isso. curada para curar, entendeu? Então, assim, eu não... Deus sabe do meu coração. Como tá a tua situação hoje, assim? O tipo de câncer, que é o triplo negativo, depois que se faz a quimioterapia, não tem medicação. Ele não existe medicação para ser bloqueado, para que não chegue nem nada. Não Uhum. existe, entendeu? Não tem como bloquear. Então, é mesmo fé e cuidar do emocional. Mas vocês fez cirurgia, essas coisas? Fiz. Faz, né? Quando chegou o segundo, eu já tinha feito mastectomia. O meu caso foi muito raro, porque eu tinha feito mastectomia Entendi. e veio esse novo, assim, um pouquinho de um tecido que ficou no músculo também, né? Pegou um pouquinho do músculo, eu tirei um pouquinho do músculo da mama. Então, assim, foi um estudo para fora do país. Ficaram 2 meses estudando para saber qual era o protocolo, porque não está na literatura. Foi uma coisa muito rara, assim, em São Paulo, no Einstein, na Beneficência Portuguesa, eu fui o segundo caso, né? Dentre milhões de mulheres, né? Então, amiga, só muito Deus na minha vida e Deus quer fazer grandes coisas. Por isso que você passou por uma grande coisa como essa, porque seu testemunho vai rodar muito mais do que você pensa, vai chegar a mais pessoas. É amém. muito maior. Não era ainda o que ele queria uma coisa bem Maior. maior, entendeu? Ah, eu tive um câncer de mama. Ok, não, eu tive um câncer que foi não sei o que, eu não sei, e é um testemunho muito, tô São falando, tô muitos toda detalhes, arrepiada né? aqui, tô falando, tô ficando toda Oh, arrepiada, glória. porque é muito maior do que aquilo que você pensa. E o que eu falo, Patrícia, para as mulheres, e eu falo para Andrea também, é que mesmo sendo mastectomizada, eu fiz o exame Eu posso fazer uma Meu parte Deus. e aqui. peguei, né? Eu fiz a mastectomia, descobri o câncer, fiz a mastectomia, a cirurgia aquela cirurgia que você remove todo o tecido mamário e Uhum. reconstrói com a prótese, mas não fica tecido mamário. Teoricamente, após uma mastectomia, a pessoa não tem mais recorrência de câncer, teoricamente, porque o tecido foi todo removido. Sim, Depois que eu fiz esta mastectomia, 4 meses depois eu engravidei, tive uma princesa onde havia morte, diagnóstico de gerou morte. vida. Deus me fez ter vida e me presenteou com a minha filha. Lindo. E por alguma coisa que nós não conseguimos entender e nem explicar, depois de um ano, eu peguei no meu peito, já com a minha filha no meu colo, filha de 1 ano, eu senti um novo nódulo na minha mama. Aí eu, que estranho, um novo nódulo na minha mama, assim, era tipo um grãozinho de arroz. A minha mãe, menina, não se preocupa com isso não, que tu já fez mastectomia, tu nunca mais vai ter câncer, porque tu fez mastectomia. E eu fiquei encucada com aquilo ali. Aí, num determinado dia, vou abrir um Instagram. Quem está fazendo uma live? Renata Fontinelli com Um o médico. doutor Francisco Falando Pimentel, sobre o caso. falando Falando. da recidiva de Foi. câncer de mama após mastectomia. Quando eu ouvi essa frase, Ligou. uma recidiva após mastectomia, eu digo, isso pode? É. Isso pode? Aí eu digo, meu Deus, pode acontecer com o Renato. Pois amanhã eu vou atrás de ver o Foi que lá no é Dr. Pimentel esse também. nódulozinho na minha mama. Aí fui no Nossa. médico Tá que vendo me como Deus já operou. usa a sua vida? É, foi, foi tremendo. Total, Foi por causa tremendo. dela, dessa live, desse testemunho que eu decidi buscar, E era. entender. Não, aí quando eu cheguei na primeira médica, eu disse, não, isso aí deve ser coisa da cirurgia, não é nada para se preocupar. E eu fiquei com aquele incômodo no meu coração. Eu fui em outro médico. Ele disse, rapaz, você quer investigar? Vamos investigar, mas eu não sinto, não. Eu não percebo nada na sua mama, mas você sentiu? Vamos investigar. Aí eu fui numa médica de muita confiança. Ela disse assim, mandou fazer mamografia, volte, e haja lá fazer ultrassom. Eu disse, encontrei.
3 milímetros, Andréa, mas bem que você falou, tinha aqui. Eu digo, doutora, Foi a doutora 3 Deise, não foi? Doutora Deise Que Santiago, pegou o que meu foi com um anjo na minha 0,5 vida. milímetros. Exatamente. Aí ela disse assim, doutora, tem como fazer biópsia? Ela disse assim, olha como tu tem prótese, a pele tá fininha, mas Ela pegou. traga que eu faço. ela Peço faz. pro seu médico. Aí o meu médico pediu. Quando ela pegou em 3 milímetros, foi pra biópsia, tinha lá, carcinoma invasivo. É. Depois uma mastectomia, depois de ter uma Olha que filha de 1 ano e alerta pra pouco. quem O tá meu assistindo, caso, hein? amiga, é porque o triplo negativo, quando ele não dá uma reincidiva, assim, como novo primário, sabe? Ele já dá um metastático. Ele é federal, entendeu? É. Deus foi muito bom comigo. Eu peguei 0,5 milímetros e como novo primário, um novo do zero, triplo negativo. Não existe protocolo. Quando ele vem, tipo, como de novo, né? Ele vem metastático. Ele já vem metastático. Glória a Deus. Meu por Deus, esse é um livramento. milagre, né? E aí, depois disso, foi aquele... O milagre maior que eu posso dizer que aconteceu na minha vida, que aquele tumorzinho de 3 milímetros, quando o médico foi me operar, que ele abriu minha axila, ele disse, André, quando eu abri tua axila, eu me assustei. Porque de 18 linfonodos, eu tinha, assim, mais de 7 comprometidos já com estrangulamento, né? Extravasamento. Então, assim, Já era estava evoluindo. evoluindo para se espalhar para o corpo. Então, imagina só o tamanho desse livramento. Foi uma live que a Renata fez. E hoje a gente está fazendo um podcast Falando e que sobre vamos isso. chegar, né, para muitas mulheres. E é esse o nosso Exatamente. propósito, né? É isso. Como é importante, né? É O importante. autoexame, é importante a gente se cuidar, é importante a gente. Eu fico besta como tem gente que fala assim: ah, tá procurando doença. De que procurando doença? Você tem que se cuidar, porque quando as coisas são descobertas cedo, a Isso. chance de você tratar, cuidar é muito mais fácil, mais rápida, eficaz. Então, assim, se cuidem, façam o A autoexame. prevenção é tudo. É tudo. E tem mulheres, amigas, que dizem assim, mulher, eu faço meus exames, mas só tem um problema. Eu não consigo voltar para buscar. Então não Não, fez, não, gente. não Então não pega. Então, assim, fez. a pessoa faz o fez, exame então, né? e não mostra para o médico. Não, porque eu tenho medo de pegar o exame. Gente, são ferramentas, a gente está vivo, a gente tem que aprender a viver. E nesse mundo que a gente vive hoje, cercado de tantas situações que deixam a Sim. gente, né, num estado emocional, às vezes. A gente não foi preparado para estar toda hora bombardeado assim. Quando Deus criou a gente deveria viver uma vida muito mais leve, Em paz, com né? menos tanta, assim, Pressão, estresse. pressão, né? Eu É. acredito que as pessoas estão adoecendo muito mais. Por quê? Porque nós estamos vivendo fora dos padrões pelos quais nós fomos projetados. E às vezes Imagina, né? complica o que é simples, né? Exatamente. Imagina, você pega um liquidificador que foi criado para você fazer um suco, fazer uma massa, fazer uma vitamina, e você joga pedra de calçamento nele e liga. É. Ele vai quebrar, porque o liquidificador ele não foi criado Pra para aquilo passar ali. pedra. Então, a gente não foi criado para ter uma atenção tão dividida assim, com tanta informação ao mesmo tempo na nossa cabeça. É. Essa sobrecarga mental tem adoecido as De pessoas 7 à emocionalmente. meia-noite, né? Ligada. Exatamente. De 7 à meia-noite. Quando fosse a viração do dia, ali, né? 6 horas da tarde. No passado, né? As pessoas já iam, se recolhiam, né? Se recolhiam, recolhiam. jantavam cedo. Não tinha celular. Cada vez mais as pessoas estão jantando tarde, Estão online, online, 24 na horas online. tela, Não dormindo dormem, com não telas dormem. do lado. Eu passei a colocar meu telefone no modo avião, porque a radiação Só a radiação. é muito grande. E é Exatamente. cancerígeno, com certeza, faz mal para a mente não descansa. Eu já senti diferença quando eu coloco meu telefone no modo avião para dormir. É uma diferença Uau. muito grande da mente quando eu acordo. O Porque descanso. o descanso é diferenciado. Você consegue entrar no sono REM, aquela coisa melhor, sabe? Você acorda. Faça essa experiência, você que está assistindo. Coloca seu telefone no modo avião e dorme. Passa uma semana dormindo com o telefone no modo avião para você ver a A diferença diferença. que você vai sentir. Você tocou num ponto, num princípio que muitas vezes a gente tem negligenciado, que é o princípio do descanso. Descanso. Eu, na minha vida, né, de tudo isso que eu passei, eu achava que descansar era perder tempo. Eu vou fazer alguma coisa útil. Eu sempre queria estar fazendo alguma coisa útil, eu sempre queria estar Essa aí, produzindo. Eu também já briguei fui essa tanto com pessoa, ela. já.
E Eu já fui. hoje Peguei eu digo, tanto meu no pé Deus. dela Aham. Eu amo durante a descansar. quimioterapia. Amiga, Eu amo o dia de descansa. sábado dormir mais, dia de domingo dormir mais. E antes eu achava que eu estava cometendo um crime quando eu ficava na Se cama sentindo descansando. mal. Não tô produzindo, eu tô dormindo, não sei o quê. Uhum. Mas hoje eu vejo o quanto que isso faz bem pra mim. Acordar, Bem, pensar, relaxar. Quiser voltar a dormir, volta a Gente, dormir. se até Jesus descansou, ele parava para descansar. Deus, no sétimo dia, ele descansou. Ele criou todas as é um coisas e ele princípio, descansou. né? É um Quem princípio somos nós? divino. Então, assim, aprender a viver é sobre viventes. Nós somos viventes nessa terra, nesse planeta de meu Deus. Então, de que forma a gente está pegando o nosso tempo de vida cronológico, biológico, E para viver aproveitando. nesse planeta aqui? Será que a gente está usando os princípios que já foram estabelecidos por Deus? Existe um manual, né? O liquidificador, ele vem com um manual, ó, você não pode passar pedra nele. E às vezes a gente ignora o manual. É O que é que verdade. Deus diz? O que é que Deus falou na sua palavra sobre como nós deveríamos viver? O princípio do descanso é um princípio divino É. que está totalmente atrelado à nossa saúde. E saúde no conceito mais amplo, no conceito saúde mental, saúde emocional, saúde física, saúde relacional, saúde no seu convívio com as pessoas. Então, se a gente busca saúde, a gente não pode abrir mão desse princípio do descanso. É verdade. Nós somos corpo, alma e espírito, né? Sim. Se algum é um tripé, se um desses não tiver Equilibrado, equilibrado, vai cair, né? vai Então, cair. corpo, né? O templo e morada do Espírito Santo é o que você se alimenta, são os Sim, seus exercícios, né? O seu corpo físico. A mente é o que você está consumindo, né? De sim, mídia, o que é que você está assistindo, são os sentidos, né? O que é que você está permitindo, né? que Chegar nos seus entre. ouvidos, que entre, né? O que é que você está comendo Se também, né? alimentando. Se alimenta, não, se alimentando é corpo. É o que você Não se tá. alimenta sua É, mente. a Se mente, tá alimenta alimentando sua a mente. mente, né? E o espírito, o alimento espiritual, né? Sim. Então você tem que estar também alimentado espiritualmente. Nem só de pão viverá o homem, né? É É verdade. verdade. Então, se não tiver ali os três, sempre vai ter uma falta. É, Sempre e vai ter uma incrível como você falou do alimento físico, né, para o nosso corpo, porque o pecado ele entrou através do quê? Da boca, do do alimento, comer, né? do comer. E tudo de maldição vem pela boca, Pela boca. ou saindo ou entrando, mas é pela boca. É Coisa que uma você porta, né? fala é uma porta. O que você ingere para o seu corpo fala quem você é. O que você coloca para fora através da Sim. sua boca também fala quem você é. Então Ou sai tudo maldição ou sai ou sai bênção, né? bênção. Então, o alimento hoje, na minha opinião, alimento físico, né? É um dos pilares para a sua saúde. Porque se você se alimenta com coisa ruim, não tem como você gerar, seja a mente sã, seja uma vida espiritual, porque tudo vem do alimento. Você é o que você come, né? De doenças, de posicionamento espiritual, tudo aquilo. Tanto é que tem um jejum que a gente faz, né? O jejum Sim. espiritual que você suspende a comida e ali é uma coisa que você fica em reflexão com Deus e grandes coisas acontecem quando você faz jejum. Por quê? O jejum, gente, ele abre portas tanto para o seu físico, porque é muito bom para você fisicamente, é comprovado isso, não sou eu que Sim. estou falando, como também Jejuar e orar, espiritualmente. né? Espiritualmente, é muito bom. Quando você retém a comida, é como se você fechasse a porta e ficasse Tá você e alimentando a Deus. carne, né? E você alimenta o seu espírito. Espírito. E a gente precisa desse alimento espiritual. Quando você falou aí, foi muito pertinente do alimento espiritual. Você que só deixa para ir ao culto aos domingos ou à missa aos domingos, você se alimenta só dia de domingo? Então quer dizer que o restante da semana você fica fazendo o quê? Você se alimenta? Então não é sobre um dia da semana, é sobre constância. O que você vê, o alimento visual que você coloca no seu consciente, no seu subconsciente, o que você ingere, que vai falar o que o seu corpo vai ser em relação à saúde, bem-estar, e o que você coloca para dentro espiritualmente, que é diário, que tem que ser diário. O relacionamento com Deus, ele tem que ser diário. Isso é que faz o tripé que você falou, que é o corpo, o espírito e a mente, Uhum. fluindo Sim. todos os dias. Não é um dia na semana. Você só come um dia na semana?
Não, você come todos os dias. E o próprio Jesus, ele na oração do Pai Nosso, ele disse: o pão nosso de cada De dia cada nos dá hoje. dia. Né? Quando fala que a palavra de Deus é alimento também, ele está querendo dizer que a gente precisa comer todos os dias, no nosso espírito Sim. precisa se A alimentar. Patrícia falou, a gente está muito conexão, gente, meu Deus. Ela falou, né, que o pecado veio ao comer, né? Uhum. Ali Pela A boca. pela tentação, boca, né? a tentação, né? Assim como a maldição, ela foi quebrada, né? Ali na última ceia, Jesus, quando chama os discípulos, ele sentou para comer. E ele disse, comam todos. E Eita, você falou aí Ai, meu A Deus. simbologia ali A da simbologia do comida comer. Ele entrando. pega o Exatamente. cálice Esse é o meu e ele pega Comei. o pão. E quando ele diz que quem não comer do meu corpo não, Não tem parte parte comigo. comigo. Que lindo. Gente, tô toda arrepiada. Eu também. Então, o comer, né? A última coisa que ele fez antes de ir ali para a cruz foi sentar a última ceia e comam, né? E ali, toda vez que você for tomar a ceia, né? Receber a ceia, sempre lembrem disso. Eu tô quebrando aqui uma maldição, a maldição. Todos os pecados estão sendo quebrados. Todas as maldições É estão verdade. sendo quebradas a partir do pão Que e do representa sangue, Jesus. que é o sim. corpo e o sangue de Jesus. Exatamente isso. É isso. Quando ele faz aquela simbologia do corpo e do sangue dele, que na verdade era ali o corpo de Cristo e o sangue dele, ele está tirando o quê? O que foi corrompido lá no Éden através do alimento. É verdade. Então ele tem toda aquela, né, E simbologia. a gente tem que voltar aos princípios, né, do que Deus pensou no começo, né? Quando ele pensou na humanidade, na gente se alimentar, ele pensou olha o tanto de fruta que ele criou, olha o tanto de vegetais opção, que ele né? criou, Ele já deu tudo. né? O peixe. Peixe, a No entanto, carne. que quando ele multiplica ali, né, os pães e os peixinhos, ele dá um peixe para cada um. O pão ele reparte. O pão é feito pelo homem, então ele reparte. O peixe, que é dele, que é da natureza, ele multiplicou quantos mil? 5.000? Ele deu um 5.000 inteiro. fora mulheres e crianças. Ele deu um inteiro para cada um, porque veio dele. Ele não partiu o peixe. Então, para você, como a gente está falando sobre viventes, né? Você que está vivo, essa palavra é para você, né? Cuidado com o que você coloca dentro da sua boquinha, né? Muito cuidado, por quê? Porque ao entrar dentro de você, tudo que você coloca de alimento, tudo isso vai trazer um resultado. Eu sei que nesse estudo sobre câncer, a gente vê muitos gatilhos. Ah, por que que a pessoa teve câncer? Tem várias teorias que falam sobre isso, mas um consenso que existe é que a alimentação ela é um gatilho super importante para que você evite ativar gatilhos ruins no seu corpo, né? Hoje em dia, a gente tem muitas formas de entender o evangelho, entender a palavra, entender quais são os princípios, o que é que Deus espera de mim, por que que aconteceu a morte de Jesus. Tem muitas coisas que ainda tem pessoas que têm dúvida, porque não leem a Bíblia, não estudam. Eu queria indicar para vocês um filme que eu assisti recente, que o nome é Nefários. É um filme muito forte, é um filme onde existe uma possessão demoníaca e onde o demônio explica qual é o plano dele, o que aconteceu com o plano dele. Então é um filme que é muito forte, que mexeu muito comigo, me fez já assistir outra vez para entender cada vez mais por que que Jesus morreu, qual foi quando a gente fala, o preço foi pago, que preço foi esse, que pagamento foi esse. Então você que está assistindo, tira um tempinho, assiste esse filme que você vai entender exatamente por que que Jesus morreu por você, por que que você é uma pessoa perdoada, por que que Satanás te odeia, nos odeia tanto, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, ele mesmo explica no filme. Não Por se quê? assustem com, se for colocar, não se assustem com o banner do filme. Não, Porque tem escrito que é terror e o banner é feio, mas não se assustem. Algumas pessoas deixaram de assistir por isso. não. Só coloca o play. É um maravilhoso. filme totalmente espiritual, aconteceu, é verídico. E Tem onde inclusive o livro, né? tem o livro e é verídico, e as cenas, né, no presídio onde o demônio fala, foram feitas de verdade. Os atores, lógico, no filme é reprodução dos atores, mas existiu aquela cena. E é muito forte. Muito forte. Não assisti ainda, eu vou assistir. Assista. E assim, já caminhando para a conclusão desse nosso primeiro episódio, eu queria que vocês deixassem para a nossa audiência que conselhos
Patrícia tem para dar, Renata tem para dar, para essas pessoas que estão passando por esse momento de desafiador, esse momento de sofrimento. Que conselho você daria para essas pessoas, Patrícia? Olha, a frase que mais marcou a minha vida foi: isso também vai passar. Tudo na vida, gente, passa. As alegrias, as tristezas, todos os momentos, tudo vai passar. Não importa o que você está vivendo hoje. Se você está num momento melhor ou pior, vai passar. Só quem não passa chama-se Jesus Cristo. Você busque Ele. A Bíblia fala que quando você se aproxima, se chega a Ele em Tiago 4,8, Ele se chegará a vós. Então, busque Jesus. É o conselho que eu dou para vocês. Estudem a palavra de Deus, conheçam o Pai de vocês, o nosso Pai. Porque quando a gente sabe o Pai que a gente tem, nós entendemos quem nós somos. Nós temos identidade em Cristo. Então, estudem. O conselho que eu dou é esse, porque eu creio que cada vez mais está próximo à vinda dele. Então, enquanto a gente pode achar que agora é o momento, não espere para depois, busque hoje. Que tudo que você está vivendo aí, ele vai ser a resposta para isso. Não existe deserto sem propósito. Muito bem, muito Amém. pertinente, Patrícia, porque às vezes a gente pensa que Jesus estando num barco, a gente não vai ter tribulação. A diferença é uma tribulação sem Jesus no barco. Você passar por uma tribulação, todos passam. Agora, quem é que está dentro do teu barco contigo? Você passar por um diagnóstico ruim com Jesus é uma coisa. Eu digo assim, eu não sei como eu passaria por isso se eu não tivesse Jesus segurando a minha mão, me dando a esperança de que dias melhores iriam vir. Verdade. Então, assim, não é que você, estando com Jesus, você está livre de passar por tribulação. Agora, quem está contigo, né? Então, convidar Jesus para entrar no barco faz toda a diferença. Você sofrer, você passar ali aquela dificuldade, desembolar ali aquele nó, sabendo que existe um Deus que te ama e que cuida de ti, faz total diferença. Então, se eu Verdade. pudesse deixar alguma direção para você que está sofrendo, né? Para você que está passando por um momento que digo, meu Deus, eu não consigo enxergar nada, eu só tenho vontade de chorar, eu estou endividado, meu filho está me dando trabalho, meu esposo me traiu, eu não consigo ver, eu estou em depressão. Uma coisa que eu posso te dizer, que se linka com o que a Patrícia falou, convide Jesus para estar no seu barco com você. Uma tribulação com Jesus faz toda a diferença. Ele é aquele que pode dizer ao vento e ao mar, acalma-te, né? Quem mais poderia ter o poder para dizer ao mar que se acalmasse e as ondas cessem? Basta uma palavra dele, né, para que tudo aconteça. Então, nos meus piores momentos e nos meus melhores momentos, mas nos meus piores momentos ele estava lá, né? Eu lembro que uma vez eu fui fazer um PET scan, é um exame que você entra dentro de um tubo e você fica lá um tempo, é um exame chato, Sufocante, porque assim, né? Ai, você meu vai Deus. entrar, vai ser analisado o teu corpo e fica aquela expectativa, né? E nesse dia eu não consegui, meu esposo não pôde ir, eu sei que ninguém compareceu para esse exame de PET scan e eu estava lá. E teve uma hora que eu disse assim, meu Deus, eu vou entrar. Aí eu entrei no tubo, aí de repente eu digo, eu quero sair, pedi para sair. E as pessoas ficaram assim, mas o que aconteceu? Vai chamar o seu acompanhante. Aí eu, meu Deus, eu não tenho um acompanhante. Eu digo, quem é seu acompanhante? Eu digo, meu acompanhante é Jesus. Aí a mulher Coisa assim, é linda. Jesus, ninguém vê. Não, Jesus veio, ele tá comigo e eu vou conseguir. Aí eu entrei, fechei meu olho, entrei no tubo e digo, Senhor, não tem nenhuma mão humana aqui comigo, Senhor. Mas eu sei que a tua mão é comigo e eu vou conseguir fazer esse exame, porque tu diz na tua palavra que tu não me deixa nem me abandona. Diz que o meu pai e a minha mãe podem me deixar, mas o Senhor nunca vai me desamparar. Então, eu só tenho a ti nesse dia, Senhor, nesse exame. Entra comigo aqui, me traz a tua paz. E eu entrei nesse tubo, fechei meus olhos, fiquei assim pensando em Deus, e digo, Deus, tu és comigo, recitando o salmo. Eu digo, meu Deus, como é bom saber a Bíblia, como é bom memorizar o salmo, porque nessa hora eles são bem úteis. E foi impressionante ver o cuidado de Deus. Eu saí de lá, saí desse exame com essa experiência para contar, que meu acompanhante estava comigo.
né? Ai, que E, forte. e ele me permitiu passar por essa experiência. De repente, as pessoas não foram porque ele queria me promover essa Esse experiência. encontro. Às vezes a gente se magoa, eu estava precisando tanto de um acompanhante, de alguém que fosse comigo. Consiga enxergar, além dos nãos, o que é que Deus está querendo te ensinar, a experiência que Ele está te promovendo, né? Eu podia dizer, eu tô com raiva do marido porque não veio, eu tô com raiva da minha irmã porque não veio. Não, eu tô feliz porque o meu Deus veio. Amém. Ele disse, eu estou presente e isso me bastou. Né? No momento da dor, você começa a perceber o que é que realmente te basta. Gente, a gente é cercado de tantas coisas que a gente não precisa. E poucas coisas nos bastam. É né? verdade. E Jesus, um dia conversando com Marta e Maria, ele disse assim, Marta, olhe, muitas coisas você pode fazer, mas só existe uma que é necessária. E Maria escolheu A melhor a parte. melhor parte. Então, assim, é na luta, é na alegria. Gente, não tem melhor companhia. A melhor companhia para a gente ter do lado é Jesus. Né? E ter esse relacionamento íntimo. Hoje eu posso falar de Jesus como um amigo, porque eu tenho caminhado com ele. Hoje eu converso com a Renatinha coisas mais íntimas, converso com a Patrícia coisas mais íntimas, no grau de intimidade que eu tenho com elas pelo tempo de relacionamento. Então, cada vez que você vai se relacionando com Jesus, você vai chamando Jesus para conversar. Eu vou conversar um pouco com Jesus aqui, eu vou orar, vou falar com ele. Eu vou ouvir ele. Eu vou ouvir. Jesus, eu quero te ouvir. Aí pega a palavra de Deus e começa a ouvir Jesus. Aí, de repente, você está falando mais, você está ouvindo mais. E, de repente, você começa a desfrutar de uma intimidade com Jesus. E você percebe que ele está ali. Entendeu? Essa presença é real, né? Jesus não precisa ser aquela cruz pendurada na tua sala de jantar. A palavra de Deus não precisa ser aquele salmo aberto, empoeirado. A palavra de Deus, ela pode falar ao teu coração. Então, para você que é vivente, para viver aqui, nesse mundo, do jeito que ele está, eu te aconselho a buscar a presença de Deus, porque ela vai te capacitar, não vai te livrar muitas vezes, mas não vai te eximir de viver seus desafios, mas vai ser completamente diferente. Amém. Não é verdade? Meu É Deus, verdade. que palavra poderosa. Me Olha aí. emocionei aí, viu? Palavra Com a É experiência. verdade, Jesus é lindo, gente, ele não deixa. Como é que as pessoas Ele não solta a querem- nossa mão. Não solta. As pessoas querem ter ele sem relacionamento, né? Como é que a gente tem intimidade sem relacionamento? E sem dor, como ela falou. É achando que não vai sofrer porque ele tá ali. É. Não. Ele vai estar ali no No sofrimento. sofrimento. Tem uma cena do The Chosen que mexeu muito comigo, que Tomé perde a noiva, Ramá, e ele olha para... Não, calma, Jesus vai trazer ela de volta, porque ele já viu outras pessoas voltando à vida com Jesus. O próprio Lázaro já voltou. E Jesus olha para ele e fala, infelizmente tem que ser, eu não posso fazer nada. E ele se revolta. E ele não aceita. Por quê? Porque a dor faz com que a gente ache que a gente não vai sofrer, então, tendo uma convivência, um relacionamento com Jesus. Isso não nos isenta de sofrer. Exato, e Isso nos fortalece. Exatamente. E o próprio apóstolo Paulo fala que as tribulações que a gente vive nessa vida produzem em nós eterno peso de glória. Então, assim, tem gente que, não quero passar luta, não quero passar tribulação, não quero viver isso. Isso é inerente à vida humana, nesse corpo aqui, descendente de Adão. Nós vamos passar por tribulação. É inerente, não tem Até como que ele fugir. venha. Até que ele venha. Agora que existe um céu onde não haverá mais morte, nem dor, Nem choro. choro, onde essas coisas vão ficar para trás, esse céu, esse lugar vai ter. Infelizmente, as pessoas querem Não achar é que o pra céu é todos, aqui, mas não é, né? E eu preciso aprender a manejar essa aflição, manejar essa dor sem me não perder a esperança, né? Por isso eu preciso que esse conteúdo aqui seja um conteúdo, eu até inventei essa palavra, é um conteúdo esperancional. Mas que legal. É um Esperança. conteúdo que traz a esperança para ti, de que, tá tudo ruim aqui, não sei o que lá, meu amigo, se não tem jeito, confia que tem um céu. Uma vez olharam pra mim e falaram assim, você sabia que só não tem jeito pra morte? Eu falei, tem. Como assim? Tem. Para algumas coisas, Tem a morte jeito é pra lucro, morte, né? sim. Jesus.
É verdade. Ele venceu a morte. E ele disse: aquele que crê em mim, ainda Ainda que que esteja morra, morto, Viverá. viverá. É isso. E às vezes a gente acha que a vida que Deus dá é a vida só nesse corpo. Ai, mas morreu, não ficou bom da doença, ou se acidentou. Ou eu tinha uma pessoa muito íntima que caiu naquele avião, né? Que veio Aquele lá que caiu recente? agora? recente, era uma pessoa próxima. Sério? Eu digo, meu Deus, às vezes a gente está achando que a vida da gente aqui é eterna. A gente se comporta como se fosse eterno e nós não somos eternos, nós somos finitos. E o melhor de tudo é que ninguém sabe até quando vai durar. Né? Pode dizer assim, a pessoa tá ali no hospital, tadinho. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo, eu tenho tanta pena de fulano tá com câncer, vai morrer. Aí essa pessoa ficou com pesar porque a outra tava com câncer e ia morrer. Essa mesma pessoa, no dia seguinte, sofreu um acidente de carro. Ela morreu antes da pessoa que estava com câncer. Então, gente, nós que tem, não. amiga. Só lembrando, viu, para você que é vivente, nós não somos eternos nessa vida. Somos eternos porque Deus É. nos fez eternos no espírito. Deus é Mas tão nesse corpo, maravilhoso não. que ele nos deu uma mente de vida eterna. Porque eu e você estamos hoje aqui não pensando, caramba, será que eu vou morrer amanhã? Porque a nossa mente é uma mente de vida eterna. Nós não nascemos para morrer, nós somos criados para a vida eterna. Só que o plano foi interrompido no meio do caminho. Só que hoje, você parando para pensar, se você, eu vou refletir aqui, eu posso não estar aqui amanhã, eu posso não estar aqui mais tarde, bate aquela angústia. Bate aquela. Então, Deus não ia deixar que a gente vivesse angustiado. Só que tem um ponto bom. Você não sofre. E o ponto ruim, você esquece. É. Então, E vive você como se não- vive como se jamais fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Nós seremos julgados pela mente, né? A nossa mente, a gente, quando morrermos, o corpo vira pó, mas a mente, né? O espírito, volta a Deus. ele volta e a mente fica. Por isso que o apóstolo Paulo fala, renovar pela Pela mente. mente. Então, muitas pessoas estão esperando quando para aceitar Jesus, para pedir perdão dos pecados. Porque, como a gente deu 2 exemplos aqui, pessoas que não estavam doentes poderiam. Porque, assim, a pessoa está doente, ela espera. A expectativa, A expectativa de morte é maior. Como né? eu estava doente, e algumas pessoas. Ih, essa aí já tá no E caixão. quantas pessoas faleceram antes? Depois, eu tô aqui, desde 2017 eu tô aqui. Ainda Nós tô estamos aqui. Já Tamo no enterrei, lucro. já enterrei muita gente que Olha até aí. achou que eu ia, né? Que É eu ia. verdade. Escutei de um tio meu, essa aí vai pro caixão. E ele já morreu antes de mim. Então, assim, você não pode estar, né, subestimando um acidente, não é só a doença, né? Uma doença Exatamente. que também é uma doença que não foi diagnosticada, porque às vezes a pessoa também não se cuida, não vai a médico, e quando vê já tá ali uma cirrose, grau 11, o médico olha para sua cara, ei, tem um mês, né? É. Igual aquela parábola da Bíblia que diz que um homem encheu os seus celeiros e ele amontoou riquezas e fez tudo aquilo ali e disse assim: hoje te pedirão a tua alma. De quem será? Imagina você, pleno na sua casa, sua família, no seu trabalho, na sua rotina. Se hoje, não é amanhã nem daqui a um mês, hoje, agora, te perguntasse, e aí, a tua alma, de quem será? E aí? É muito forte essa É muito pergunta. forte. É muito forte. Então, não é que a gente tem que ter medo, a gente tem que ter responsabilidade. Eu conversei já com com a uma pessoa vida. que disse assim, não, eu vou aproveitar um pouco mais a vida, né? De farra, de namoro e tudo. Já é um mais para senhor, já separou e tá nessa vida, né? E mais para frente eu aceito Jesus, aí eu me conserto, achando que é assim que funciona. Mas não é assim que Não, funciona. às vezes eu fico Às vezes não pensando, dá tempo já. e quem... Eu fico pensando nas pessoas que servem a Jesus com medo do inferno, né? Às vezes, eu não lembro que o inferno existe, porque eu acho tão bom andar com Jesus que Por ainda que não amor, né? existisse céu, que eu sei que existe, eu tenho essa expectativa, mas eu não consigo me imaginar No vivendo inferno. aqui sem Jesus. Não é pelo medo do inferno, é porque a presença dele, gente, depois que você experimenta, depois que você Vivencia, né? como tem aquela música que diz que quem já pisou No nesse lugar santo não dos sabe santos, viver não em sabe outro viver. lugar, né? É o lugar que eu me encontro, é o lugar assim como a andorinha
encontrou a Isso. sua casa, o seu ninho, o pardal a sua casa, eu encontrei o meu lugar em ti. Quando diz assim, um dia eu estava orando, eu digo, meu Deus, minha alma encaixa em ti. A minha alma só se encaixa em ti, Senhor. É o encaixe perfeito, né? É a luva na mão, né? a gente anda aqui, ó, vivente, desencaixado. E essa palavra agora eu quero dizer para quem se sente desencaixado, desconectado. Eu vivo, eu trabalho, eu durmo, eu acordo, mas parece que a minha alma não se encaixa em canto nenhum. É uma inquietação, parece que você não é você, não flui. Eu posso te dizer uma coisa? Existe um lugar que tem um encaixe perfeito. E esse encaixe perfeito é em Deus, né? Foi onde eu me encaixei. A minha alma descansa. Gente, não tem um lugar melhor que eu me sinto plena, me sinto. Parece que até o ar é diferente do que quando eu Preenche me todos os coloco na vazios, presença né? de Deus. Parece É que a verdade. glória de Deus ela é tão real que você sente o peso da glória e não tem tradução para isso. Não tem. Não tem E tradução. não tem como você Quando a presença de Deus te encontra, né? pegar e falar e contar e a pessoa sentir a experiência. É só vivendo. É só vivendo. Por isso que tem muitos milionários que são vazios. Às vezes chegam no final da vida, chegam lá só, perdem a família, chegam com muito dinheiro, com empresas, mas chegam Vazios. pobres. Desconectado, Tem uma casa, desencaixado. tem um palácio, mas não tem um lar. Uma vez eu vi Né? uma entrevista do Whindersson Falta Deus. que ele né? falou uma coisa que foi muito interessante. Ele falou que a depressão dele veio quando ele conquistou tudo. Aí você, pá, como assim, gente? Como é que a depressão da pessoa vem quando a pessoa conquista tudo? Porque não se trata de conquista material. A conquista material, ela nunca vai suprir a espiritual, a Sim. emocional. Nunca. Nós não somos seres para só ter dinheiro. Nós precisamos ter primeiro Deus. A Bíblia fala primeiro as coisas de Deus para o resto ser acrescentado. Então, quando você conquista tudo que você quer e o dinheiro pode comprar, e aí? E aí você Que você percebe que ainda faz? continua faltando. Você fica com aquele vazio. Você quer algo mais. Nós queremos algo mais, porque nós somos seres sociáveis. Nós somos criados imagem e semelhança de Deus. E faz parte de nós amá-lo, adorá-lo. E quando você não sabe disso, você sente o quê? Vazio. O vazio. Que o dinheiro não É o paga. Espírito Santo que habita em nós que está clamando, né? Exatamente. Por conexão. Por conexão, né? por estar em você, por você, porque nós somos criados, está na nossa criação, a nossa essência. É essa conexão. E é como Todo você ser falou. que respire, que louve, né? É. Que louve ao E Senhor. quando você se conecta, que aí você não consegue mais largar. E você pode perder todo o resto, né? E você se sente Porque você se preenchido. sente preenchido. Aí você vê pessoas humildes, alegres, felizes. Você vê o sorriso no rosto. Você chega para fazer uma doação do ano quentinho, a pessoa tá descalço na calçada, no quente, Com aquela alegria. com aquela alegria. Porque tem Deus, É verdade. né? Porque É a ele fonte. sabe. É, É a verdade. é a fonte, amiga. Então, gente, para aprender a viver. E o princípio básico que a gente chegou nessa nossa conversa hoje é que não tem como viver, como estar aqui nesse mundo. Viver de verdade, né? Viver com suas lutas, com seus desafios, mas viver pleno, encaixado, sem essa presença. Não existe. Não tem Eu quero passar minha mensagem também. Passe sua mensagem. Eu quero muito ouvir. Quero falar. Para quem estiver passando, né, por algum deserto, o que quer que seja, foi muito falado aqui, né? Vamos viver o hoje, né? Porque para cada dia o seu mal, né? O choro pode durar uma noite, mas a misericórdia do Senhor vem a cada manhã, ela se renova a cada manhã. E eu, todos os dias dos meus desertos, que foram muitos, não foi só o câncer, né? Quem me conhece sabe tudo que eu passei na minha infância. Eu não conhecia o Deus que eu conheço hoje, e essa é a diferença. Quando o segundo câncer chegou, eu estava firmada na rocha, com a palavra, foi como eu declarava na palavra para poder conseguir enfrentar o segundo câncer. Eu não me deixei cair, e eu passei por tudo, ajudando as pessoas, mesmo sem estar curada ainda. Eu declarava a minha cura e declarava cura de outras pessoas que estavam passando pela mesma enfermidade. E eu sempre trazia à memória o que me dava esperança.
pensando sempre no meu futuro. Pensamentos, né? E essa parte do pensamento é muito Sempre. importante. Domínio próprio, domínio das emoções, sabe? Sem ansiedade, sem estar pensando no futuro de pensar o quê? Coisas... Futuro o que trágico, que né? pode acontecer. Mas sonhos, trazendo os meus sonhos, eu não deixava de sonhar. Então, não deixe de sonhar, sabe? Se tem aquele que está engavetado, tire da gaveta hoje, comece a desenhar. Quais são os meus sonhos? Desenhe os seus sonhos, sabe? Faça um painel, um mural dos sonhos e traga isso para a sua cama, para o seu escritório e comece a olhar para aquilo e trazendo para a sua realidade e declare que eu tenho fé e eu creio que vão se realizar. Assim aconteceu comigo, com muita fé. É trazer à memória O que aquilo te que dá pode te dar esperança. esperança. Né? As pessoas enfrentam uma batalha mental. Né? É uma batalha mental que eu vou me entregar para a circunstância. Eu ouvi até uma frase que diz assim, ó, o tolo fala do que vê e o sábio do que quer ver. Uhum. Falar do que vê, eu tô doente. Eu tô aqui, o destino aqui não é bom, não. Mas o que é que eu quero ver, né? Eu preciso falar do que eu quero viver e não do que eu estou vivendo. Eu tenho esse poder de declarar e de mentalizar e de visualizar. Eu ia fazer quimioterapia, tinha dias, viu? Tinha dias que eu ia assim, sofrida, Se e tinha arrastando. dias que eu ia assim, são gotas de milagre. Eu vou vencer isso aqui com alegria. Eu botava uma música bem alta e Louvor do dançava. fogo. Quando meu cabelo começou a cair assim muito, que eu me olhava assim no espelho e digo, meu Deus, não sou eu, não tô bonita. Eu não tô me achando bonita, tô me achando tão feinha, Senhor. Tô tão sem cílio, sem sobrancelha, sem cabelo, pálida, inchada. Eu não tô bonita. Aí eu olhava assim no fundo do meu olho, mas assim, ó. Mas Deus habita em mim, Ele é lindo. Aí eu começava a olhar dentro do meu olho, eu não sei se era Deus, o que era que acontecia, mas eu começava a ver, assim, algo lindo no meu olho, e eu chorava, eu digo, existe Além da alguém que é carcaça, né, lindo amiga? dentro de mim, e eu É. sou linda É. porque existe um Deus que é lindo, É. e Ele habita em mim, mesmo sem cabelo, mesmo sem sobrancelha, sem cílios, sem nada. Eu consegui ver a beleza de Deus em mim. Agora, se eu não tivesse essa estratégia, né? Tem mulher que se esconde durante a quimioterapia que não aparece. Por quê? Porque cai o cabelo, porque Não tá quer feio, porque tá receber acabada. visita, Não quer ver se ninguém. exclui, né, amiga? Então, assim, A rede de enxergue, apoio é muito com bom. certeza, Minhas enxergue amigas, além, é muito bom. além da É, circunstância, com Muito né? bom ter certeza. esse carinho. Um E, carinho consigo, né? e uma Carinho outra com o coisa momento. que eu usei pra mim, a gente estava falando do porquê, né? Por quê comigo? E aí o Espírito Santo falou comigo, né? Eu perguntando por quê comigo? Mas por que não comigo? Aí por que não comigo? Nossa, é porque eu posso. Amém. Por que não comigo? Por que não comigo? Né? Tô perguntando Verdade. por que comigo, mas por que não comigo? Eu sou forte. Eu já passei por de 1,6, agora é 0,5 milímetros. Eu tenho capacidade de passar de novo. Eu tenho uma voz. Eu falo, porque Deus, ele usa quem está em movimento, Com certeza. né? Com Por certeza. que ele vai usar uma pessoa que não fala? É Então, verdade. amém. Por que não comigo? E ainda tem um versículo que corrobora com o que você está falando, que Deus não permite que venha sobre a gente uma tribulação que a gente não possa suportar. Quando a gente não pode suportar, Ele provém um escape. Uhum. É verdade. Então, assim, ou você crê mesmo, ou você não crê. Uhum. Então, se você decidiu crer, então creia. Creia na hora que é legal, ou creia na hora que você tem que oferecer um sacrifício de louvor. É verdade. Louvar quando tá tudo maravilhoso é bom demais e pudéramos nós só ter bênçãos para contar. Verdade. É Mas verdade. você ter a oportunidade de louvar a Deus com dor é um tipo de adoração que você não teria outra forma de expressar. Na palavra adoração tem a dor. É verdade. Adorador, bem no meio, A né? E doação, teve né? um pastor que perdeu a esposa, né? E disse assim: o pastor vai ficar agora um bom tempo de recesso sem vir pregar, porque ele perdeu a esposa, ele tá de luto. Aí no culto seguinte, o pastor estava lá no culto, ele disse: rapaz, o pastor veio pregar, ele veio. Aí ele disse assim: pastor, por que você veio pregar? Sua esposa faleceu. Ele disse assim: eu jamais ia perder a oportunidade de adorar a Deus
na minha dor. De Muito oferecer ao forte. meu Deus sacrifício de louvor. Oh, glória. É isso É aí. isso que a gente tem que fazer. É Adorar louvar, em é todas as louvar em circunstâncias. todas as circunstâncias. Não deixar nunca de adorar. Não é só no bom momento, é em todos. Chama acesa, né? A chama acesa em todo o tempo. E a gente, quando reúne pessoas que são de Deus, que são apaixonadas por Deus, a gente quer falar de mil coisas, mas a gente só verdade. chega no mesmo ponto, que a gente fala do que a gente é. É. Né? A gente veio trazer uma mensagem espontânea, uma mensagem edificante. Por muitas vezes aqui o meu coração veio bem aqui, Queima. minha bochecha esquentou, porque eu creio que Deus está nesse propósito, nessa conversa que glorifica a Ele. E quando tem dois ou mais reunidos, não é um culto, mas nós estamos aqui reunidas falando sobre Ele, então não tem como É, algo não acontecer. é verdade. E eu quero que essa mesma presença que nos encheu aqui nessa noite de hoje também possa chegar lá em você que está escutando também. A minha gratidão a vocês por terem Oh. aceitado Oh, o convite desse obrigada. projeto piloto. Obrigada. Episódio 01, Sobreviventes. Uma honra. E vamos honra aqui. demais. Muito bom. Eu quero lhe parabenizar Parabéns. pela atitude, né, de criar um projeto que, acima de você, é de Deus, né? Sim, Deus está usando você como ferramenta, mas a gente tem que permitir ser usado. Então, sim. por você estar permitindo ser usada, é muito linda a sua atitude de usar o seu testemunho, trazer testemunhos. Olha como 2 testemunhos de uma pessoa que lutou para viver, a outra estava lutando também para viver, porque quando você está com depressão, você sabe que você precisa sobreviver naquela situação, uma doença emocional, uma doença física. Quantas pessoas que comum, estão né? assistindo Muito comum. que passa por isso, Muito né? comum. As doenças emocionais hoje estão juntas assim, são várias. E E engraçado que a depressão, né? A tristeza, a depressão, ela pode trazer um câncer, como o câncer, dependendo de como a pessoa pode se tornar aceite depressão. ou não, ela pode ficar Pode. depressiva. É É, aí onde Né? entram as nossas ferramentas, né? Isso. E as boias salva-vidas. É. A gente Isso. precisa se agarrar com elas. Ó, o que é que eu preciso fazer para sair desse ambiente? A gente não consegue Existe uma terminar. frequência, né? É verdade. que Deus Sair dessa abençoe frequência. esse projeto, É. assim, que Obrigada. venha cada pessoa que sente aqui, Vai. seja inspirada pelo Senhor, que venha trazer conteúdos relevantes, mensagens positivas, exemplos, testemunhos, porque aqui esse projeto é de Deus. Amém. Desde quando eu vi Vai o primeiro vídeo, você falando por que ficou André Oliveira, da Sim, Oliveira e lindo. tudo, eu me arrepiei inteiro, Tem eu falei, sentido. Senhor, é teu esse projeto. Amém. Por isso que ele vai andar, porque o Senhor vai usar não só a vida da André, como a minha vida, Sim. a vida da Renatinha, mas várias e É uma várias porta. que vão passar por aqui, edificando as pessoas que estão em casa. Parabéns. Obrigada. Parabéns, gente. minha amiga. Obrigada, minha amiga. Eu só assino embaixo o que a Patrícia falou. Obrigada. Mas é dedicação de tempo. Aqui os meninos que estão ali atrás fazendo a edição, né? Verdade. Assim, gratidão a todos. Investimento, né, desse ambiente, desse local aqui na sua loja, né? Que até fazendo aqui o marketing aqui, né? Porque, gente, aqui tá muito lindo. Tá, É um verdade. local que vocês vão só sentir a unção quando chegar aqui. Obrigada. E obrigada. vocês podem procurar a Andrea, porque é um ambiente disponível para vocês também. Para cada um que quer vir fazer o mesmo que ela está fazendo. Porque quantas pessoas podem vir, trazer convidados e fazer o mesmo que a gente está fazendo? Se todo mundo tivesse disponível, né, amiga, para fazer. Quantas pessoas poderiam A gente ser precisa, alcançadas né? e Eu terem uma amo, chama eu amo. acesa. Verdade. Tem um versículo na Bíblia que diz que a tristeza, ela adoece o coração, mas a boa palavra reanima. É. E a gente quer trazer boas palavras, né? Ninguém quer aqui trazer uma palavra que vai te botar para baixo. São boas palavras para reanimar. É verdade. E eu tava pensando esses dias, né? Eu vivo uma rotina muito puxada. Eu digo, meu Deus, se eu fosse ter um medo hoje de partir, a gente tem alguns medos, né? E o meu medo é de não deixar a minha voz ecoar. É o Porque legado, a né? minha voz é única. É. Por quê? Porque eu sou um indivíduo, uma individa. Individa mesmo? É individa? Um indivíduo. Indivíduo, acho que é a mesma Indivíduo. coisa. Eu sou uma indivídua que tive uma história que tem as belezas e as feiuras de uma história que é única. E tem uma digital que é única. E eu quero muito que essa minha voz, especialmente aquela partezinha da história onde aparece
aquela marca do sangue derramado, Sim. aquela parte onde aparece aquela mão estendida, eu quero que ela se propague. Então, meu Deus, não deixa eu partir sem deixar essa Sem mensagem. deixar alguma coisa, Então, né, assim, amiga? a minha urgência, existia um senso de urgência. Eu preciso muito que as pessoas escutem, né? Igual a mulher lá do tanque, ela disse assim, eu vou correr e vou avisar aqui pro povo o que foi que aconteceu comigo. Samaria. Parece que existe essa urgência no meu coração de dizer, olha, tu tá ali sofrendo, tu tá ali naquela cadeira, tu tá ali passando por aquilo ali, chama ele para vir pra cá contigo, que vai ser bom. Vai. Tu vai gostar, vai ser diferente. Então, essa é a intenção principal desse programa. E eu agradeço e louvo a Deus pela oportunidade, porque essa voz vai chegar. Ainda é tempo, né? Ainda é tempo. Ainda é tempo. Eu digo, meu Deus, a sepultura não te louva. Então, me deixa aqui mais um pouquinho. Mais um pocão. Mais um pouquinho. Pois que Deus abençoe. Você é convidado para acompanhar o nosso programa nas redes sociais, para estar acompanhando o nosso canal do YouTube. Logo, logo nós vamos disponibilizar esse programa e convidar todos vocês para acompanhar e compartilhar. Um grande abraço, que Deus abençoe. Deus abençoe. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau.